Ok. Então, vamos dar início à sessão de defesa da dissertação da mestranda Mariluz Marsola Avrechac, agradecendo, em primeiro lugar, a banca, as professoras presentes, professora Edilene Dias Matos, da Universidade Federal da Bahia, professora doutora Diana Naves, coordenadora do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC. Obrigada pela presença de vocês, pela contribuição que vem dando ao trabalho de Mariluz, né, e a mim também, e por uma temática que eu considero das mais relevantes em relação à literatura brasileira e à crítica literária. A minha orientanda também, agradeço essa satisfação em presidir essa sua defesa final, que já deixa, né, Mariluz, saudades pela rica vivência acadêmica que juntas tivemos discutindo a obra das mais importantes da literatura brasileira, Dom Casmurro, de Machado de Assis. Eu acho bem interessante a proposta que Mariluz nos trouxe e hoje vai apresentar. E você terá, Mariluz, 15 minutos para fazer a sua mostra, né, de defesa argumentativa a partir do projeto inicial que nós construímos, né? Antes de você apresentar, em relação aos convidados e a relevância que eu atribuo a essa defesa de hoje, eu gostaria só de desenhar a importância de uma estrutura, o conto, né, machadiano, como uma forma breve que tem uma qualidade superior aos grandes romances, que é um conto do O Agregado, de 1896, de Machado de Assis, que nem todos conhecem, né? Daí a razão de eu orientar, né, chamar a atenção a este preliminar ao romance machadiano, que se equipara à mesma dificuldade das duas formas narrativas, que apresentam formas a serem desconectadas pela leitura. Então, Machado já vivia a experimentação no final do século XIX, né? E tenta aplicar uma lógica da brevidade da forma narrativa e com a intenção de criar uma teoria do conto, né? A partir dos críticos literários que dizem que esse conto do agregado vem ser uma forma original do romance, de uma história que parece ser sempre a mesma, mas é outra, né? Então, nessa imersão do conto-romance, algo novo aparece na literatura brasileira. A importância da auditividade na narratividade, na discursividade, e que é uma chave de leitura para os leitores de Dom Casmurro, uma obra que merece essa inovação, né, de decifração em busca da inteligibilidade e a negação da decifração. Então, Machado não quer mais que a narrativa seja decifrada.
já no fim do século XIX. Ele quer que o narrador faça a representação do verossímil entre o ouvir e o narrar. Exatamente este é o ponto em que eu e Mariluz tomamos como grande problemática da leitura do conto agregado em Dom Casmurro, né? Tentando aliar a forma forte do romance à forma curta do conto, o agregado, em busca de efeitos novos da ação do contar. E, por consequência, o desaparecimento do narrador. Então, o que cabe à apresentação de Mariluz é exatamente essa problemática de nos evidenciar na textualidade e na materialidade do romance como se constrói essa espacialidade da leitura em novas formas, né? Que justifique a inferência de Sêneca, que diz: um dia ou uma hora, que diferença faz? Então, Mariluz, eu entrego a você essa tese para você justificar nessa sua defesa. A palavra é sua. Áudio. Obrigada, professora. Muito obrigada, minha orientadora. Nós estivemos juntas todo esse tempo, caminhando juntas, aprendendo juntas nesse universo machadiano. Então, é realmente uma honra chegar a esse momento de apresentar esse trabalho que é fruto de tantas leituras, tantos diálogos, né? E quero agradecer, claro, também professora doutora Diana Navas e professora doutora Edilene Matos, que estiveram comigo na banca de qualificação, pontuaram, sugeriram e nós tentamos agregar todas as sugestões de vocês ao trabalho final. Então, é muito bom que nós estejamos juntas mais uma vez para vermos como que fica esse produto final dessa investigação. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, que eu preparei uma apresentação para tornar a defesa um pouco mais dinâmica, né? Aí, vocês podem me sinalizar se já vem a minha tela? Tá ótimo. Sim? Ótimo. Então, como a professora Maria José já bem disse, essa pesquisa que nós intitulamos A Denúncia da Voz ao Ouvido, a imersão do gênero conto no romance Dom Casmurro de Machado de Assis. É uma pesquisa que nasceu de leituras, de várias leituras que nós fomos fazendo, tanto da crítica quanto leituras minuciosas do romance, e hoje a gente vai trazer aqui um recorte para poder alimentar essa defesa, né? Essa pesquisa foi desenvolvida com o fomento da CAPES, e aqui eu elenquei a disposição da apresentação, então, né? De modo que vocês percebam qual que é o trajeto, o percurso que nós faremos aqui nessa exposição. Teremos umas considerações iniciais, a seguida trataremos do objeto da pesquisa, então, qual foi o problema que nos guiou, quais foram as hipóteses por nós levantadas, quais os objetivos da nossa pesquisa. Em seguida, a gente demonstra a metodologia que foi empregada, bem como a fundamentação teórica que nós nos baseamos. Discutiremos os resultados por capítulo, de modo breve, e as considerações finais. Então, quais foram os aspectos inquietantes que nos levaram à construção dessa pesquisa? Bem, Dom Casmurro, este romance publicado em 1899, é uma narrativa que é envolta por digressões e por fragmentos autossuficientes, que atuam como curtas narrativas inseridas no corpo da obra. Então, no momento inicial, foi isso que mais nos chamou a atenção na releitura de Dom Casmurro.
E, claro, Machado de Assis era um grande produtor de contos. Ele produziu cerca de 200 contos. Então, nós observamos como que este autor dominava a forma contística e facilmente poderia fazê-la emergir, mergulhar na composição de seu romance. E o ponto crucial foi o rastreio do conto intitulado Um Agregado, capítulo de um livro inédito, que foi publicado em periódico no jornal República em novembro de 1896, como a professora bem assinalou. Lá, nós vemos um trabalho de arquitetura formal e enunciativa emanado pela voz do narrador, e que é possível ver as suas reverberações na obra Dom Casmurro, que é uma obra mais extensa e que foi publicada mais de 3 anos depois. Então, este trabalho de enunciação cifrada do narrador Casmurro se origina a partir da cena da denúncia do agregado José Dias. Essa cena está montada no conto O Agregado, capítulo de um livro inédito, que nós colocamos com a grafia original em nossa dissertação, para que o leitor possa adentrar a maneira como o próprio Machado de Assis escreveu em 1896. E nessa cena da denúncia, nós percebemos que a figura de José Dias acaba convocando a importância da audibilidade, da escuta na narrativa, e conduz, então, o foco para a presença da voz e do ouvido enquanto elementos que centralizam a obra. Dessa forma, nós levantamos a seguinte problemática: como a forma conto atua como raiz estrutural do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, resultando em um processo de hibridização gerado pela imersão das formas. Diante dessa problemática, levantamos a seguinte hipótese: o relato de Dom Casmurro envolve uma narrativa cifrada e obscura, que tece duas histórias. A primeira reside na superfície do discurso e trata-se das tentativas de engendrar o adultério da personagem Capitu. A segunda reside nas entrelinhas, nas entranhas da enunciação de Bento Santiago, que é revelada pela melancolia de sua voz ensimesmada e amargurada, a qual esconde o seu caráter de poeta. Essa forma de conto estendido tem origem no conto precedente, O Agregado, capítulo de um livro inédito. E nós também estabelecemos um outro problema de pesquisa, que é pensar como o processo enunciativo da obra imprime a voz poética e melancólica do narrador, que apenas pode ser lida e ouvida por um leitor performático. A hipótese que nós levantamos é de que a enunciação da narrativa se estrutura por mediações auditivas, visuais e gestuais que operam instaurando uma tríade de vozes que intentam reconstituir os tempos idos de forma enigmática, persuasiva e poética. A movência do modo de narrar triádico no narrador, Bentinho, Bento Santiago e poeta Casmurro, são captadas a partir de uma leitura performática preenchedora de lugares vazios ou não lugares nessa narrativa romanceada. Diante desse problema e dessa hipótese, nós perseguimos o seguinte objetivo geral: analisar a maneira híbrida com que a forma do conto se insere na conjuntura do romance Dom Casmurro e evidenciar a voz melancólica do narrador que reclama por essa escuta performática. E os objetivos específicos foram, primeiro, apresentar o processo de composição da obra, discutindo os procedimentos do conto moderno e verificando características inerentes aos gêneros literários e a sua hibridização, é o que compõe o nosso primeiro capítulo. O nosso segundo objetivo foi examinar de que maneira a forma do conto acaba se presentificando no romance, sendo revelada por imersões, tartamudeios, cortes e interrupções na narrativa. Instauram esses lugares vazios que geram o estranhamento na obra.
E, por fim, o nosso último objetivo era de observar o processo de enunciação persuasiva do narrador, examinando a sua nuance poética e melancólica que instaura a presença do ouvido no ato da leitura. A metodologia que nós nos baseamos se deu em uma abordagem qualitativa, de natureza básica, exploratória, descritiva e de cunho bibliográfico. Os métodos que nós nos utilizamos foram o analítico e o hipotético dedutivo a partir dos seguintes procedimentos. Primeiro, a realização da pesquisa bibliográfica referente à fundamentação teórica e à fortuna crítica relacionada, operando essa leitura reflexiva e interpretativa. Depois, houve o recolhimento, por meio de fichamentos, das referências e bases teóricas que nós selecionamos. Em seguida, nós organizamos os fundamentos conceituais coletados e fichados em uma análise crítica relacionando o corpus e o objeto de estudo. E, por fim, houve a avaliação dos aspectos referentes à forma do conto aplicada ao romance, buscando identificar os procedimentos de escuta performática da obra e, assim, modulando as hipóteses propostas. Na nossa fundamentação teórica, então, vamos elencar aqui uns teóricos basilares. No primeiro capítulo, nós pensamos na diretriz do alargamento dos limites entre os gêneros literários e a imersão do conto breve no romance. Para isso, nós nos utilizamos do ensaio de Edgar Allan Poe, A Filosofia da Composição. Também tivemos a obra de Julio Cortázar, Em Valise de Cronópio, e as importantes teses sobre o conto de Ricardo Piglia, que foi o principal manancial para nos mostrar a questão de uma história superficial e uma história cifrada nas entrelinhas, em que ambas estão sendo contadas ao mesmo tempo. No segundo capítulo, que a gente tinha como diretriz pensar a percepção de uma voz melancólica que narra para ser ouvida, nós nos utilizamos de Emily Benveniste, esse linguista, que trata em seu ensaio o aparelho formal da enunciação. De maneira um tanto basilar, nós nos utilizamos das teorias de Pousson-Thor em performance, recepção, leitura. E para tratar um pouco deste leitor atuante que escuta a voz que narra no ato da leitura, nós nos utilizamos de Wolfgang Iser em seu ensaio A Interação entre o Texto e o Leitor. O nosso terceiro capítulo é o capítulo que fecha a nossa dissertação. Nós tratamos da captação pela escuta, da persuasão da voz única do sujeito da enunciação. E para isso, nós nos utilizamos de Adriana Cavareiro. Essa, inclusive, é uma indicação da professora Edilene no exame de qualificação, em que ela indicou a obra Vozes Plurais, Filosofia da Expressão Vocal. E, mais uma vez, nós retomamos Pousson-Thor em performance, recepção e leitura. É evidente que há outros teóricos que nós discutimos, mas aqui é importante elencar esses que mais centralizaram a nossa discussão. E agora, já encaminhando para a etapa dos resultados, no capítulo 1, que nós intitulamos Uma Narrativa Imersiva, entre o conto agregado, capítulo de um livro inédito, e o romance Dom Casmurro, nós podemos observar, por meio de correspondências que Machado de Assis trocou em sua época, que Dom Casmurro contou com um processo de longa e zelosa gestação. Nós também discutimos, a partir de uma perspectiva cronológica, como os gêneros literários são reajustados e se transmutam ao longo da história, desencadeando assim o que nós denominamos como fenômeno da hibridização de gêneros. Fenômeno esse que Machado de Assis estava devidamente atento e incorporando em seus escritos. Com isso, nós atestamos neste capítulo o empreendimento dessa formulação híbrida em Dom Casmurro a partir da fonte embrionária, que é o conto de 1896, e dessa forma o romance torna-se então uma espécie de conto estendido em que duas histórias estão sendo contadas. A primeira é superficial e a segunda é cifrada e reside nas entrelinhas do contar.
A primeira, então, é a construção do adultério de Capitu, e essa segunda é o próprio narrar memorialístico de Bento Santiago, envolto de imaginações, de entregas da sua personalidade um tanto histriônica e melancólica. Já no capítulo 2, nós intitulamos A Movência do Conto na Forma Narrativa. Neste capítulo, nós conseguimos identificar uma tríade de vozes. A primeiro, a voz de Bentinho, enquanto um ouvinte e supostamente inocente na sua infância e adolescência. Depois, nós temos Bento Santiago adulto, então, começando a incorporar traços sorumbáticos em sua percepção dos fatos. E, por fim, completando a tríade, nós temos o poeta Casmurro, que interpreta todos os fatos de sua vida por sua lente melancólica. Com isso, nós acabamos vendo a necessidade de pensar num leitor que fosse capaz de observar e adentrar o discurso lacunar, fragmentário e revolto de obliquidades que é o discurso de Dom Casmurro. Então, nós percebemos o papel deste corpo do leitor que precisa performar no ato da leitura silenciosa, de modo que ele possa perceber o tecido enunciativo e enigmático dessa obra e, assim, ele possa ser capaz de ouvir e se comunicar com o texto, preenchendo os espaços vazios e o que não está dito na narrativa. Ou seja, neste capítulo nós pensamos muito neste leitor que se comunica, que atua diante do que lê. E nessa troca, nessa atuação, voz e ouvido, boca e orelha são os elementos que movimentam a diegese e estabelecem a emoção do relato. Esse relato que é vacilante, é tartamudeante, advindo do narrador poeta. Esse termo tartamudeante é um termo cunhado por Silvio Romero, um contemporâneo de Machado de Assis. Então, nós utilizamos ele aqui também. Então, o leitor, ao escutar o texto, acaba refazendo e atualizando o percurso que este poeta traçou sobre a página. Esse leitor é capaz de ouvir o texto, ainda que ele esteja tendo contato com a obra de maneira visível, visual. Já no último capítulo, que nós intitulamos A Denúncia da Voz ao Ouvido, na Arte da Escrita, nós salientamos que Casmurro enuncia de modo persuasivo, estabelecendo várias correlações semânticas que vão conjugando a sua imaginação e a sua memória, muitas vezes as suas distorções memoriais, e isso está presente na superfície do seu relato. Mas o mais importante é que há também a voz única e sedutora de José Dias. José Dias é o ponto de contágio que faz nascer a história, ainda no conto germinal de 1896, pois a voz de José Dias alcança o ouvido de Bentinho de maneira sinuosa e convincente. Não é à toa que a maioria dos pontos em que fazem Bentinho começar a desconfiar de Capitu são dadas situações sinuosas e alguns indícios por parte de José Dias desde Bentinho adolescente. Então, Bento Santiago assimila essa toada de José Dias e acaba a incorporando no seu modo de contar, incluindo, então, mecanismos que tornam a sua história lacunar, envolta de ambiguidades e muito cifrada. Apenas uma leitura performática, ou seja, atuante e auditiva, pode desvelar os indícios impressos pela enunciação que se sustenta apenas por suposições, ou, como bem queria José Dias, silogismos completos. Não é à toa que quando Bento Santiago, já adulto, confronta Capitu se ela realmente o havia traído e dizendo que Ezequiel não era seu filho, ele se frustra porque Capitu de boca
não respondeu nada. Então, isso evidencia a importância da voz e do ouvido nessa narrativa. Aqui nós temos uma arte, uma ilustração que está presente na pesquisa e foi composta especialmente para compor a investigação. Foi feita pela artista Samara Marsola Ferreira. E aqui nós vemos a cena da denúncia, a cena que já estava montada no conto O Agregado, capítulo de um livro inédito. Aqui nós temos Dona Glória e tio Cosme ouvindo a denúncia de José Dias, porém, as ondas sonoras que saem da boca do agregado direcionam-se diretamente aos ouvidos de Bentinho, que está aqui em primeiro plano, ouvindo essa denúncia não apenas sobre o seu namoro, mas essa denúncia sobre si mesmo, sobre quem ele era. Com isso, eu já vou chegando nas considerações finais. Nós temos aqui as hipóteses, então, sendo confirmadas e evidenciando quanto a operação de uma leitura, ainda que silenciosa e que imponha graus de performance, é crucial para deslindar essa narração cifrada, obscura e triádica, que é orquestrada pelo drama do melancólico narrador Casmurro, em Dom Casmurro, e nós certificamos, então, que Casmurro é um poeta que acata a lógica discursiva e persuasiva de José Dias, narrando por artifícios emocionais e sarcásticos que resultam em uma criação que é rítmica, é singular e é ressonante, e que cria camadas interpretativas escalonando distintas percepções. Nós percebemos, então, com o desenvolvimento da nossa investigação, que essa narração oblíqua estende as fronteiras da técnica da escrita e faz pulsar a função auditiva dessa importante obra de Machado de Assis. Dessa forma, a denúncia que parte da voz até alcançar o ouvido faz emergir, faz mergulhar a forma do conto na narrativa do romance Dom Casmurro, anunciando no último ano do século XIX o surgimento de um sujeito que narra e escreve de modo especular, ultrapassando a lógica. Aqui eu apresento as referências basilares que compõem a nossa investigação, deixo o meu contato e faço os meus agradecimentos pela audiência de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Mariluz. Eu penso que você já deu os elementos, né, chave da nossa arguição. Eu passo à professora Edilene a sua arguição. Edilene, por favor. Ok. Boa tarde, portanto. É um prazer para mim estar aqui numa banca composta por Maria José Paulo, essa força de mulher. E eu queria aqui fazer um agradecimento especial a Maria José Paulo, né? Essa mulher suavemente forte, né? Essa intelectual admirável e que chega vamos dizer assim, a um momento de sua carreira espetacular com uma defesa de uma orientanda sua, um tratamento extremamente atualizado, contemporâneo. Zezé, minha admiração. Obrigada. Também muito contente de estar aqui ao lado de Diana Navas, uma querida amiga e hoje coordenadora desse programa. Um prazer, Diana. Mariluz, hoje é com você. E eu queria fazer também um agradecimento, inclusive pela insistência sua de me ter aqui na banca e agora entusiasmada, sinceramente, eu não vou poupar isso, né, a essa altura da vida e dos acontecimentos, poupar os elogios. Você faz uma defesa de seu trabalho, é uma defesa pontual, lúcida, inteligente. Fiquei muito impactada com essa defesa sua agora, oral, de seu trabalho. De início, portanto, meus parabéns. Obrigada.
A leitura desse seu trabalho me trouxe Capitu. De qualquer forma, traz Capitu. Capitu e a ressaca dos mares. Portanto, gosto da epígrafe que você traz no seu trabalho, né? Essa epígrafe que vai, assim, contemporaneizar, vai trazer Capitu, uma Capitu contemporânea poderosa.com. E já começa por aí, portanto, por essa epígrafe, a leitura de sua dissertação a exigir uma sensibilidade afiada para entrar nesse jogo, né? Pois que vem com você e você com todo esse jeitinho também hábil e pronto. E acaba nos conquistando com esse seu dom, né? Com esse seu dom à la Capitu. Tom de uma escrita também fluida, uma escrita articulada, uma escrita de muito bom gosto. Eu disse na sua qualificação que a escolha de um texto machadiano, já em si, seria uma ousadia, né? A gente tem Machado, Euclides, a gente tem Rosa, Pessoa, que até nos ajudam diante de toda uma vastíssima fortuna crítica em torno desses escritores. Machado, com certeza, é um deles, e talvez aqui no Brasil o maior dele. Não quero fazer aqui nenhum tipo de medição. Mas você, com muita habilidade escritural, pegou a mão do seu leitor, pega a mão do seu leitor e vai conduzindo esse leitor por todo o trajeto, capítulo por capítulo, montando uma estratégia metodológica segura, você apresentou aí, que é fruto de uma orientação, Zezé, acontecida e muito acertada. A sua introdução é uma introdução pontual, muito clara. Você, da qualificação para cá, faz algumas inserções, inclusive no próprio título do trabalho, né? O que eu gosto muito, o que eu gostei muito. Deu certo essa inserção, né? A partir agora, a denúncia da voz ao ouvido, né? A imersão, você troca, porque antes você não falava em imersão, né? Mas agora você vai falar em imersão do gênero conto no romance Dom Casmurro de Machado de Assis, né? Então, você vai ter um romance, um sumário equilibrado, com 3 capítulos, né? Portanto, do ponto de vista arquitetônico, fazendo uma estrutura, um desenho lógico, né? Nos 3 capítulos, 2 com 3 entradas, já que e o terceiro com 2 entradas. E esse seu sumário joga com as peças fundamentais, eu insisto, para se pensar os tortuosos e fascinantes labirintos dessas movências textuais que estão no romance Dom Casmurro, né? Esse movimento transgressor de Machado, genialmente visto, né? Genialmente traçado por Machado, é exatamente o dessa possibilidade de tensão entre gêneros que você vai trazer, tensionando estilos numa espécie de um jogo de esconde-esconde. É o conto que está ali num jogo de esconde-esconde da própria criação machadiana. Esse romance, portanto, de gênero oscilante, eu digo permeado de impurezas, impurezas no melhor sentido, que não se trata daquele gênero puro, etc., coisa, né? Permeado de impureza, quanto a essas rígidas classificações de gênero e que não tem mais sentido. Aliás, nunca teve sentido isso, né? A hibridez de gênero marcou toda a trajetória de Machado, que foi um cronista, que foi um contista, um romancista, um poeta, né? Aliás, um grande cronista também, um homem também de jornal. Aí você vê tudo isso, né, das publicações de Machado de jornal. Portanto, esse transgressor às avessas, porque pessoalmente você mostra aí na primeira cena
da sua apresentação, aquele homem circunspecto, né? Uma espécie de casmurro também, seria casmurro um pouco do alter ego desse. Não vamos entrar na psicologia aqui agora, mas realmente um casmurro, um homem todo. Mas eram transgressões avessas que eu digo que circulava nos escondidos e interditos territórios. Por isso mesmo, bruxo, farejando todas as coisas, miúdas e grandes. E isso ele leva para a obra dele, em todos os gêneros em que essa obra circulou. Nesse sentido, você traz à tona a raiz desse romance de viés compósito. Na página 70, por exemplo, capítulo 2, você traz muito bem a questão não só da hibridização de gêneros, mas também da forma de contar. Gosto muito dessa relação que você vai habilmente, você escreve muito bem, vai costurando linha por linha entre o respaldo teórico crítico, né? O crítico também. Aí você entra com Raimundo Magalhães, Mário de Alencar, você traz o Mário de Alencar, essa correspondência de Mário de Alencar, que é muito importante. Você traz o José Veríssimo, o Luiz Viana, como um biógrafo de Machado, traz o Rouanet e o Silvio Romero, que para mim tem uma importância imensa nesse conto, o agregado, né? O Abel Batista, o Piglia, o Todorov, o Cortázar, o Reis, o Bose, o Hélio Guimarães, hoje em dia, o grande estudioso de Machado também, não é? O Zundó, o Benveniste. E gostei quando você incorporou apenas eu não estou ouvindo a palavra agora. Eu vou falar uma palavra comum, entre aspas, uma dica que eu dei da Adriana Cavarero e seu tema, né? Acentuada pela consciência de Machado de Assis quanto ao movimento conto-romance, ultrapassando essas fronteiras já no século XIX, né? Essa superposição entre histórias, a contada e a não dita, ou sugerida. E a importância do agregado que você traz, e eu gosto quando você traz esse agregado, como foi escrito originalmente, né? É uma coisa sensível disso, um olhar sensível de sua parte, nesse momento em que tudo do passado é colocado de lado, e você traz isso com muita sensibilidade e respeito, né? E a importância do agregado, conto base do romance, a partir do qual o caleidoscópio de Dom Casmurro se movimenta. Você fala de movência aí também, né? Que é um conceito mouvance, também muito caro a Zuntor, né? Essa movência textual. E aí forma um verdadeiro caleidoscópio. Gosto quando você traz na página 32 o Mário de Alencar, trazendo a folha frontispício do Dom Casmurro. E quando ele fala, conjectura que o primeiro plano de Dom Casmurro foi fazê-lo conto. Portanto, aí já está esclarecido, dito essa forma dessa imersão do conto no romance, como você traz a partir do título. A voz do José Dias, ouvida por Bentinho, cultivada por Casmurro, ela foi ouvida por Bentinho e ela vai ser cultivada o tempo inteiro, e quando chega em Casmurro já está na página 31. E aí eu lembro que o menino é o pai do homem. Quer dizer, já está tudo aí nesse momento, né? A voz como fonte, fundadora da história, páginas 30, página 74. Voz e ouvido, fricção, essa fricção da voz e ouvido. Boca e orelha, 89. Voz, ouvido, boca e orelha. A questão da voz gaguejante e tartamudeio ficcional, que você traz através de Silvio Romero, eu acho que foi um achado, grande achado do Silvio. E um grande achado seu, trazer o Silvio com essa coisa gaguejante, esse tartamudeio ficcional. Veja, o
Silvio teve um olhar especial no tocante a isso, né? Ele tocou em uma coisa que você vai desbravando. Esse tremor da voz do narrador, resultante de um olhar bastante oscilante, que não teria uma visão a priorística a respeito de nada, sendo impossível atribuir-lhe uma precisão, pois que a gagueira é exatamente o afloramento confuso da memória, que é seletiva. A memória é seletiva, apontando conflitos que cruzam, apontando flagrantes, apontando instantâneos. Um achado de Silvio, eu gosto disso. E vai se instalar a melancolia, que se trata nas páginas 57, também na 59, aqui tratada por Freud e Agamben. Você vai a Agamben, mas você retorna a Freud. Obviamente que tinha que retornar a Freud, né? Com a questão da melancolia. Essa melancolia é disfarçada pela alegoria e vai desaguar em mágoa. Na audiência das memórias, que você traz na página 59, que chegam a se sonorizar, muito bom isso, página 60, com as batidas pulsantes do coração de Bentinho. Quer dizer, há essa sonorização, não é? Da melancolia, disfarçada pela alegoria. Ironia e melancolia, página 68. Você busca seguir os pontos tocados em todas essas relações com semente e traz, inclusive, eu já falei isso, Luiz Viana, essa carta de Mário de Alencar a Veríssimo, e o faz paciente, ponto por ponto, seguindo as pausas, os soluços intervalares, o brilho das linhas, as articulações entre as leituras. Essa confissão das vozes dos escondidos dos arquivos. Isso é muito interessante. Portadores de tantas vozes, às vezes essas vozes tão silenciadas que estão nos arquivos. Os arquivos constituem um universo especialíssimo para a pesquisa. Cartas e documentos desarquivados. Gosto dessa busca sua nos arquivos para trazer à tona o texto matriz rastreado por Raimundo Magalhães Júnior, e você já diz isso na página 14. Quadrado motivador por insinuação e inseminação, né? Inseminação de boca a ouvido das memoriosas histórias de Casmurro. Ao percorrer a esclarecedora introdução, você vai fazer uma volta no cenário do respaldo teórico escolhido e acolhido, ancorado em competentes estudiosos, e faz isto para melhor compreensão dos universos moventes, conto, romance. Essas histórias isoladas que podem ser lidas como um conto. E aí eu penso como Machado vai deixar para a literatura brasileira rastros importantes. E aqui eu penso, por exemplo, em Baleia, de Graciliano Ramos, né? Que foi também o conto que deu origem a Vidas Secas, né? Que seria depois com um título que mudou várias vezes de título, né? E que um dos títulos antes da seria um livro coberto de penas. Portanto, nessa linhagem da imersão do conto, né, no romance, para esses escritores que tinham o trato de trabalhar com o jornal, com a imprensa, o caso de Machado, o caso de Graciliano, né? E você traz isso muito bem. A questão da ironia, da alegoria, da galhofa. A voz como instrumento fundador da história, página 89, Bentinho, Bento, Santiago, Casmurro, página 90. Voz e ouvido, boca e orelha, sobretudo a escuta, a audição. A gente sabe, eu dizia um dia desse aí com Diana, que era o primeiro sentido a ser despertado no feto, né? A audição. Né? Você lê muito bem Cavarero e Calvino. E eu fiquei assim espantada porque você teve pouco tempo para fazer isso.
e percebendo com o âmbito da voz, é amplificado no ouvido e excede o da palavra. E assim traz o fruto de uma investigação interessante e instigante, que é justamente o papel do ouvido na ficção machadiana. Eu acho que isso realmente é de uma importância grande. Ouvido que ampliado é criador. Não é? Penso na relação, agora eu penso também uma coisa que eu não vejo sendo muito tratada, na relação de Dona Glória, de Escobar com Dona Glória, também é através da palavra, é através do ouvido, não é? Bonita, nem parece a idade, né? Escobar, um amigo assim tão traidor, percebe? Que através do ouvido, quando Escobar está com ele enquanto estudante, colegas, portanto, né? Escobar faz, você traz isso, né? Eu gosto porque você traz sempre, Mariluz, trechos, você traz o romance para dentro do seu trabalho, isso é muito bom. O corpus mesmo, que é o romance, citação, exemplificação nas palavras do Casmurro, né? E esse Escobar que vai ser seu amigo, esse amigo que achou bonita a mãe, que nem 40 anos tinha, esse amigo que vai depois, mãe, mulher, Dona Glória Capitu, né? O próprio nome Capitolina já se impõe, né? Como uma pessoa forte. O Capitólio vem de Capitólio. Portanto, queria também falar dessa imagem na página 23 da Samara, uma artista independente que você trouxe muito bem, a orelha, o ambiente forma também auricular, passa circundado pelo ouvido e que se abre para expor alguém, Bentinho, que do lado de fora traz no seu pescoço também uma espécie de adorno em forma de orelha. São duas orelhas e dois ouvidos que se tocam aqui e que parecem sufocá-lo, ou está prestes a sufocar o adolescente que vai se transformar em Casmurro. Portanto, fazendo a leitura dessa imagem e parabenizando a artista, a sensibilidade da artista e também você por ter esse requinte de uma imagem construída para a sua própria tese. Gostei quando você leu Um Rei à Escuta, de Calvino, portanto, né? É um texto que eu acho, Sob o Sol Jaguar, necessário para a gente que está trabalhando com a questão da escuta, da voz, né? Enfim, Maria, deixa eu ver aqui o que mais. Notas de rodapé decentes e elucidativas. Eu acho que é assim uma decência intelectual você trazer essas notas de rodapé, não é? Figura de excelente tratamento, bibliografia atualizada, uma bibliografia que eu acho que vai se inserir em estudos machadianos, com uma nova voz, a voz da Marilu, falando dessa relação, não é? Audibilidade, portanto, voz e ouvido na obra de Machado. Eu entendi o seu texto muito bem, muito claro, muito lúcido. Eu não tenho perguntas. Eu só tenho que parabenizar você. Eu realmente imprimi sua dissertação, porque eu gosto eu imprimi suas 100 e tantas páginas de dissertação aqui na minha impressora, porque eu gosto de estar riscando e tal, e para mim facilita mais a leitura. E eu queria parabenizar você e, comovida, dar os parabéns a Maria José Paulo, viu, Zezé? Por essa condução. Esses anos foram um pouco atrapalhados, nós tivemos umas coisas atrapalhando aí pela frente, mas vocês insistiram, vocês chegaram lá e chegaram com um trabalho muito decente,
para o programa de literatura e crítica literária da PUC São Paulo, que você sabe e você cita em uma nota de rodapé que foi quem iniciou os estudos em literatura em termos de pós-graduação, foi a PUC São Paulo, né? Em tempo passado. Então, a PUC São Paulo tem uma importância muito grande, sobretudo nessa área específica dos estudos em torno da literatura. Então, eu agradeço a Zezé o convite, agradeço a você a oportunidade de ter lido um trabalho instigante. A gente pensa que não vai ler mais nada sobre Machado e, de repente, você traz esse novo olhar. Parabéns, Maria. Obrigada. Obrigada, Edilene. É uma delícia, né, a gente ouvir a fala de uma pessoa sensível à literatura, né? Como a de Edilene, né? Que mergulha, que interpreta ao mergulhar, que enriquece, adjetiva muito mais, tá? A própria escritura. E principalmente em se tratando de uma obra de primeira linha, né, que é a literatura machadiana, sempre aberta a novas inserções e atualizações, né? E só para completar o que Mariluz e eu pretendemos no passado, no início da sua proposta, foi essa aliança entre, né, a poesia e a narrativa, né? E que tem por estrutura básica a brevidade do tempo do conto. Então, foi uma equação importante para nós pensarmos essa defesa, né, que daria esse tom de contemporaneidade à leitura de Dom Casmurro, né? E foi assim, deslizante, foi uma reflexão deslizante, sem travas, sempre se provando, uma felicidade de encontrarmos as respostas desejadas pelas nossas hipóteses, né? Então, foi assim, realmente, como você leu, Edilene. Essa sensação de uma leitura que não é mais fácil ou facilitada que a leitura do deciframento, o que Machado não queria mais, né? No despontar da experimentação da linguagem e principalmente da forma do romance, né? Então, tudo isso se conciliou nas nossas reflexões, quer dizer, numa dissertação de mestrado, né? Que eu acho que Mariluz tem muito à frente para levar essas conjecturas todas, né? E com uma grande contribuição à crítica literária brasileira, né? E você, Edilene, pontuou perfeitamente aquilo que nosso desejo, né? A nossa expressão poética sobre a imersão do conto na estrutura do gênero romance, né? E principalmente, só para terminar, gerando a descontinuidade poética de Dom Casmurro. Fico muito feliz por ter sido eco do nosso pensamento. Edilene, muito obrigada. Agora eu convido Mariluz, você gostaria antes de se expressar, professora Edilene? Sim, por favor, professora. Professora Edilene, minha cara, com certeza que eu tinha que insistir para que a senhora estivesse aqui conosco hoje, porque a própria professora Maria José já disse qual é a palavra que vem antes do seu nome, que é sensibilidade. Não é à toa que você sempre vem com essa
pureza e delicadeza de olhar nos abrilhantar em nossos eventos, eventos de comemoração do nosso programa, eventos que têm essa necessidade de um olhar que fuja, que extrapole a técnica e vá realmente à suavidade que a literatura pode nos trazer. Então, quando nós estávamos pensando em nomes para a qualificação, para a defesa, eu disse, sem sombra de dúvidas, que a senhora faria uma leitura muito cuidadosa, muito atenciosa e com essa sensibilidade que lhe é de si mesmo, é o seu corpo que emana isso nos seus comentários, sempre que nós estamos com a senhora. Então, assim, os detalhes de epígrafe, as nossas citações, o rodapé, tudo isso, toda a atenção que você teve na leitura bem minuciosa foi excelente. E eu a conheci numa mostra de pesquisa, então isso evidencia o quanto nós temos que participar e nos colocar mesmo nesse tipo de evento para poder receber trocas, né, de pesquisadores que estão há tanto tempo e podem nos ensinar tanto. E naquele momento, a senhora já me passou algumas referências de fundamentação teórica que eu poderia inserir na pesquisa. Então, foi ali o nosso primeiro encontro e, com certeza, hoje não será o último. Então, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada, Mariluz. Eu dou a palavra a Diana. Estamos ansiosos para ouvi-la. Queria muito agradecer ao convite feito pela Zezé, pela Mari, e pela essa possibilidade de ouvir mais uma vez a Edilene, que a Mariluz tão bem, né, resumiu a figura dela, essa figura de fato muito sensível, humana. E acima de tudo, Mari, que alegria assim, estar hoje vendo você finalizar esse percurso. Você fez minha disciplina, eu acompanhei a sua entrada no mestrado, então, assim, hoje para mim é um dia de muita alegria mesmo. E de uma alegria ainda maior, Mari, porque você, para mim, chega ao final do seu mestrado com um trabalho tão bem construído e com um caráter inédito que, para mim, ele tem um fôlego de uma tese de doutorado. Eu acho que se você estendesse um pouquinho mais o olhar para algumas outras obras do Machado, você já teria aqui uma tese. E isso me enche de orgulho, porque ouvir você dizer que os seus estudos, né, começaram na pós-graduação, mostra que o nosso programa, então, tem feito, de fato, um excelente trabalho, porque você trazendo esse produto hoje me enche, assim, de orgulho de estar à frente também desse programa. Eu vou fazer aqui algumas considerações, mas é tudo no sentido de tecer elogios, Mari, porque eu acredito que você trabalhou muito para que esse trabalho ficasse nessa condição. Mesmo em relação à qualificação, você já nos trazia uma pesquisa muito bem construída naquele momento, mas você nos surpreende e traz um trabalho assim redondinho nessa etapa final da entrega da sua dissertação. Assim como a Edilene, eu gostei muito da mudança do título que você fez. Eu acho que o título, assim como todo o seu sumário, ele consegue, ao mesmo tempo que traz clareza, traz a sensibilidade, traz esse olhar poético também que você tem para a linguagem e para a construção dos sentidos. Então, acho que isso fica muito evidente na sua escrita, sem perder de forma alguma o rigor científico. A sua introdução, Mari, ela está excelente. Eu acredito que os colegas que estão aqui fazendo mestrado também podem utilizar a sua introdução como um modelo de como fazê-la, de como construí-la, porque você consegue contextualizar o seu leitor de uma forma muito consistente e muito bem articulada, mostrando de onde surge a sua pergunta de pesquisa,
Que pergunta é essa? Quais foram as inquietações que te levaram a isso? E principalmente, Mari, o conjunto de críticos pelos quais você estava acompanhada. Então, você não entra, nós não entramos na sua pesquisa escutando uma voz solitária, mas muito pelo contrário, né? Você acompanhada de grandes nomes aí da crítica machadiana e, acima de tudo, Mari, não só repetindo a ideia desses autores, mas se valendo delas para que você pudesse dar um passo à frente. O que não é nada fácil quando a gente está falando de uma obra já tão estudada quanto a do Machado. Às vezes, quando um aluno traz, né, a proposta de trabalhar uma obra já bastante explorada, há esse receio do quanto ele, né, vai conseguir trazer ali de novidade. E você faz isso de uma forma primorosa. A sua introdução, além de trazer já essas vozes da crítica e o que você quer avançar em relação ao que já está posto, se torna ainda mais claro à medida que você traz as suas hipóteses, os seus objetivos, como é que a sua pesquisa dialoga com as outras pesquisas já realizadas, enfim. É um exemplo do que deve ser uma introdução, porque você consegue contextualizar de fato o seu leitor. E a ilustração, que mostra essa sensibilidade, eu fiquei tão feliz que eu falei, olha, é de família, né? Não ficou só na Mari. Esse olhar, né, sensível em relação à obra, em relação, e que tem muito a ver com a sua própria pesquisa. Sua irmã foi uma leitora sua também. Então, parabéns, porque realmente é um modelo. Eu vou usar como exemplo para os meus orientandos. Quando a gente entra no seu primeiro capítulo, Mari, quem está de fora, que não leu a pesquisa, talvez imagine que você vai partir um pouco daquele senso comum, né? De fazer uma apresentação do autor, de fazer uma apresentação da obra, aquilo que é muito típico de quem está iniciando no caminho da pesquisa. E você não abre mão, claro, de fazer isso, mas você já faz de uma forma que é muito madura, porque você não se limita a apresentar os aspectos biográficos do Machado de Assis, mas você busca que aspectos biográficos dele estão diretamente relacionadas com o seu objeto de pesquisa. Então, não fica aquela apresentação simplesmente para cumprir o conteúdo ou aquele tipo de informação que qualquer chat GPT poderia nos dar. Você mostra esse olhar crítico de dizer, olha, eu sei o que da vida dele vai ter relevância nesse aspecto que eu estou querendo abordar da obra dele. E isso eu já havia destacado na sua qualificação, mas gostaria de repetir, que é como é interessante a forma que você soube recuperar as correspondências do Machado, trazendo pela própria voz do Machado elementos que são muito significativos para a sua pesquisa, como, por exemplo, essa preocupação que ele tinha com a questão dos gêneros, né? Com essa questão da estrutura do texto, do diálogo entre os diferentes gêneros. Então, é o Machado quem está nos dizendo, e isso só é possível porque você soube articular muito bem essas cartas com o seu objeto de investigação. Uma coisa que me chamou a atenção foi uma mudança também que você fez no título desse capítulo, né? Porque você troca a narrativa híbrida por uma narrativa imersiva. E depois eu queria te ouvir falar um pouquinho disso. Por que essa troca, né? O que você está entendendo por uma narrativa imersiva? Porque eu achei que ficou ótimo, mas queria entender que você nos falasse um pouquinho de onde veio essa inquietação, né, de mudar. E a mesma coisa, você mudou o item, né, o título do item 1.2, que passou a ser os gêneros literários e o fenômeno da hibridização. Então, ao mesmo tempo que você conseguiu dar clareza
qualquer um consegue perceber o que é que você quer, né, tratar, você consegue também fazer um recorte que para a sua pesquisa também era algo muito difícil. Porque você fazer um histórico das discussões que existem em torno dos gêneros literários não é uma tarefa simples. A gente poderia ter uma dissertação só sobre isso, mas você conseguiu fazer um recorte na medida, não ficou superficial, você soube selecionar muito bem teorias, os críticos que você utilizou, apresentar essa concepção de gêneros, o esgarçamento desses gêneros. Então, isso demonstra uma maturidade, Mari, crítica, porque é você saber fazer a leitura teórica, saber entender em que medida ela vai ser necessária para a sua pesquisa e conseguir trazer isso em algo que eu também já destaquei na qualificação e que ressalto aqui, numa linguagem acessível, uma linguagem democrática. Eu lembro das nossas aulas de projeto de pesquisa e a sua inquietação, o seu desejo de falar assim, não, eu quero fazer uma pesquisa que esteja assim, seja acessível a todos, que qualquer pessoa consiga compreender. E esse, de fato, é um mérito. Você não é superficial, muito pelo contrário, você é uma leitora que consegue ter densidade das informações, mas consegue transmitir isso de uma forma muito clara, muito didática, no melhor dos sentidos, esse didática, tá? E a mesma coisa você conseguiu no item 1.3, porque aí a gente entra na questão do conto. E aí você fala, meu Deus, e agora? Como é que ela vai dar conta de falar dessas teorias do conto? E você, mais uma vez, nos surpreende, você vai lá, faz um recorte, discute essas teorias, consegue costurar as diferentes perspectivas críticas, não se limita a um copia e cola, recorta e cola, não, tudo ali está muito bem costurado. E o mais importante, em nenhum momento você deixa de atentar o seu leitor do porquê ele está sendo colocado diante daqueles conceitos. Então, tudo que a gente vai tendo ali de teórico, nós entendemos por que estamos diante daquilo, porque você não perde de vista o tempo todo a obra do Machado. Então, o primeiro capítulo, assim, ficou excelente. Depois nós entramos no segundo, que aí a gente começa a ficar ainda mais envolvido, porque aí a obra do Machado vai entrando, não que ela não apareça no primeiro capítulo, mas agora ela vai se tornando, né, mais presente. Eu gostei também, Mari, nesse capítulo, desde o item 2.1, do quanto você conseguiu ser generosa com o seu leitor, no sentido de oferecer a ele o passo a passo para a compreensão do ponto onde você quer chegar. Então, isso e eu sei que isso é seu, é uma marca da Mariluz, é a generosidade. Isso é muito bonito, sabe? Quando a pessoa e a pesquisa não se separam. Você vai oferecendo desde o conceito de enunciado, para partir para depois uma concepção de melancolia. Como é que essa melancolia está relacionada ao gênero lírico? E aí você chega no Dom Casmurro, mostra como ele é melancólico e, principalmente, né, algo que a gente sempre preza muito no nosso programa, que é mostrar que a literatura ela não é só tema, literatura é forma, e aqui você mostra isso para o seu leitor. Não é o homem que é ensimesmado, não é só o homem que é casmurro, a gente está diante de um texto ensimesmado, né? Em que o próprio enunciado, ele se mostra voltado para si, se mostra introspectivo e por isso também lírico. Então, foi muito assim, muito bom o quanto você consegue, sabe, mostrar isso por meio do texto. É o texto literário que está ali o tempo todo sendo exibido e não uma discussão sobre o literário apenas.
Então, isso é louvável, Mari, porque quando a gente diz, parece assim ser o óbvio, mas não é. Muitos ainda insistem em ficar diante de uma discussão teórica e trazendo o texto literário só como se ele fosse um exemplo, né, daquilo. Quer dizer, quando é o movimento contrário que nós esperamos. E você continua nessa mesma vertente quando você entra no item 2.2 e no 2.3, porque ali você também, por exemplo, no 2.2, você consegue partir do conceito de voz e performance do Zumthor, você consegue costurar essa ideia com a estética da recepção do Wieser, mostrando aí, claro, por que esse leitor é uma figura central dentro da construção narrativa do Machado, por que você está considerando esse leitor como performático, quando ele está também nesse movimento de preenchimento dos vazios do texto, e tudo isso trazendo os próprios excertos da obra. Eu lembro até que eu tinha te falado na qualificação, eu falava, olha, traz o texto, traz mais exemplos, e você deu conta de fazer isso assim, ó, muito bem, porque o romance passou aqui a assumir a cena. E exatamente isso você consegue fazer também no 2.3, tratando dessa questão do hibridismo, mas mostrando que não é o hibridismo só nessa questão dos gêneros, né, que se fundem aí, mas na forma de contar, nesse princípio que você chama de transmodal. Olha, impecável. Então, eu acredito que você conseguiu nesse capítulo, e lembro que eu e a Edilene falávamos da necessidade de falar o que é esse leitor performático, né? Traga vamos dizer assim, uma concepção mais fechada do que é esse leitor, né? Dê uma maior precisão, e você mostrou, né? Um conceito de performance aliado não só à questão da voz, mas de uma performance do autor enquanto aquele que está preenchendo os lugares vazios do texto, que está atuando o tempo todo nesse preenchimento. E eu também gostei muito, né, de você recuperar esse termo da crítica, esse tartamudeante desdizer do dito que você escreveu. Eu até destaquei aqui, porque achei muito bonito isso. Então, aqui, Mari, e destaco um outro aspecto, gente, quem está ouvindo, eu estou falando tudo isso para os alunos também que estão nos acompanhando. O que a Mari faz nesse item é muito importante. Ela vai costurando as discussões, nada fica solto. A gente não tem ali o conceito de voz, depois a gente tem de performance, depois tem a estética da recepção soltos. Ela vai costurando, mostrando como uma coisa está relacionada à outra e como é que tudo isso surge a partir do romance. Então, muito bom. Capítulo 3 era o capítulo que nós não tínhamos na qualificação, então eu confesso que às vezes a gente fica até assim dizendo, será que ela vai ter o mesmo fôlego para fazer um capítulo tão bom quanto o 2? Porque você vai nos, né, colocando cada vez mais expectativas. E não me decepcionou em nada, Mari. Eu acho que o capítulo 3 você conseguiu seguir na mesma toada do capítulo 2, que você já então nos apresentava. Você começa com essa ideia do enigma, do adultério da Capitu. Gostei muito, de novo, como você valoriza a forma, como você mostra que a escolha semântica que o Machado faz, que é isso que constrói a ambiguidade que a gente sente durante todo o texto. Você vai mostrando como é por meio dessa semântica que a gente tem vamos dizer assim, esse movimento entre a memória e a ficção, entre a memória e a criação. Então, olha, também gostei muito. E aí, o item 3.2, eu acho que é o ponto, assim, ápice do seu trabalho. Quando eu cheguei nele, eu falei, bom, fechou com chave de ouro. Porque aqui você consegue trazer a questão da
auditividade e essa leiturabilidade do jogo da ambiguidade. Por que eu digo que eu acho que é o ponto ápice? Porque aqui você fecha como se mostrando essa tríade: voz, ouvido e o processo da leitura. Quer dizer, eu tenho o autor, eu tenho o narrador, eu tenho esse leitor e tenho a obra em si, o objeto mesmo. E aí você consegue costurar, mostrando esse papel do leitor como esse produtor de significados dentro da obra e evidenciando também algo que eu acho de uma generosidade na obra do Machado, que é a crença que ele tem no leitor dele. Porque ele não tem medo de desafiar esse leitor, né? E a gente só faz um texto desafiante quando a gente acredita que o leitor terá potência para tal. E ele faz isso e você dá conta também de exibir isso. Adoro que você, o destaque dado aí também para o José Dias, que para mim sempre foi uma figura muito inquietante dentro dessa obra, e como você vai conseguindo amarrar questões que pareciam a princípio que não iam se encontrar, que era o hibridismo dos gêneros, esse leitor performático, e aí você fala, como é que ela vai cruzar essas informações? E você dá conta disso, traz exemplos que confirmam de fato a sua hipótese. Então, Mari, o que eu tenho a te dizer é que nesse capítulo, que a leitura foi inédita para nós, né? É um capítulo que, mais uma vez, me deu a certeza, primeiro, da sua capacidade crítica de leitura de textos teóricos que são densos, não são leituras fáceis, a sua capacidade de correlacionar esses conceitos e, ao mesmo tempo, o exercício que eu sei o quanto é difícil fazer isso, que é de você ser simples quando você está tratando de algo complexo, né? A gente sabe que ser simples não é nada fácil, porque você tem que assimilar aquilo muito bem para que você consiga oferecer de uma forma palatável para o leitor, qualquer ele que seja. Tenha certeza que a sua dissertação, ela não só é uma contribuição para a crítica brasileira em torno do Machado, mas é uma contribuição para qualquer leitor que se interesse por Dom Casmurro e que queira se aprofundar. Ela não é meramente para mestres e doutores da área de literatura. As suas conclusões também, eu achei assim, que você já traz outras propostas de investigação, mostrando isso para mim também, assim, é muito bonito o quanto, apesar de a gente estar diante de uma obra que parece tão já trabalhada, você foi capaz de lançar um olhar novo sobre ela, uma nova perspectiva e ainda deixar outras perspectivas que podem vir ali a ser exploradas. Então, parabéns, seu trabalho, assim, incrível. Como eu disse, para mim isso tem a qualidade de uma tese. Às vezes a gente não chega a ter teses que têm essa qualidade que você traz aqui. E aí eu só queria, primeiro, que você me falasse um pouquinho dessa diferença do que você está entendendo por essa obra híbrida ou essa obra imersiva. E aí é por pura curiosidade, Mari, e para te provocar, para você ficar para o doutorado, tá? Que é assim, você acredita que as outras obras do Machado perseguem também estes mesmos rastros de audibilidade e leiturabilidade? Né? Porque você agora não é só uma leitora do Dom Casmurro, mas é uma grande conhecedora da obra do Machado. Porque eu fiquei pensando de que forma, né, esse conceito de leitor performático que você traz aqui poderia ser levada para a leitura de outras obras, não só do Machado, mas da nossa própria literatura como um todo. Então, finalizo aqui te dando meus parabéns, me sentindo felicíssima de te ver concretizando esse percurso e com essa qualidade. E também, claro, os parabéns à Zezé. A Zezé, para quem não sabe, ela foi minha professora, então para mim é sempre uma honra
poder estar aqui diante daquela que sempre será minha mestre, ela sempre será. Eu falo que pensar em projeto, eu aprendi com ela, e ver, né, a gente, mais um trabalho dessa grandeza, ela trazendo aqui para nós, é sempre uma alegria muito grande. Obrigada, Diana. A gente só se encanta, né, com essa sintonia que estamos agora vivenciando nas falas de Edilene e a sua fala, Diana. Só dizendo, acrescentando que o projeto inicial de Mariluz não era este, né? É um projeto completamente diferente, né? Que não tinha assim uma sintonia com o momento do programa, né? E com a preocupação da literatura brasileira, né? E que esse compromisso da Mariluz com a obra machadiana, a meu ver, sabe, eu diria por ela, é que ela é uma mestra, né? Ela é uma professora. Ela faz a conversão dos códigos na sua escrita, né? Eu atribuo aí essa qualidade da escritura de Mariluz. Então, eu passo a palavra a Mariluz para responder a pergunta, né, da professora. Por favor. Muito obrigada, Zezé e Diana. Claro, sua leitura também muito atenta sempre, também muito sensível, mas eu acho que nesse ponto de avaliação nós somos um tanto parecidas, né? Nós somos bem ponto a ponto, né? Então, essa coisa de costurar e elencar os pontos de modo que tudo possa ser construído de maneira bem clara é algo que eu aprendi muito na disciplina que eu fiz com você. Então, isso tem dedo de Diana Navas, com certeza. E muitas das coisas que você pontuou são totalmente frutos dos diálogos de orientação com a Zezé. Eu carinhosamente a chamo de Zezé, viu, gente? Mas, assim, no início, é até interessante essa observação, que no início, a primeira versão do capítulo que eu entreguei para Zezé tinha, sim, esse formato mais rígido de trazer a biografia, de mostrar as fases bem elencadas da vida do autor em um bloco, né, um tópico da dissertação, no primeiro capítulo. E a professora Maria José, assim, com muito tato, foi me dizendo que não seria a melhor forma de colocar isso, que nós poderíamos trazer de outra forma, conversando obra e autor, e, sem dúvidas, foi a melhor escolha. E, além disso, a própria nomeação que é dada aos nossos tópicos do sumário é fruto também de nossos diálogos, então a nossa orientação foi, né, Zezé, um trabalho muito rico e conjugado mesmo. Então, estamos juntas, com certeza, neste trabalho, né? Agora, indo já direto para a pergunta sobre a narrativa imersiva, né? De início, o que houve foi a sugestão da professora Edilene, que foi realmente melhor, foi acatada, que ao invés de pensar entre o conto e o romance apenas, colocar o conto invadindo a estrutura do romance. Então, a ideia era pensar na invasão do conto no romance. Porém, ao mesmo tempo, é um hibridismo, é uma invasão. O que ocorre nessa narrativa? E a ideia de colocar uma narrativa imersiva é porque realmente há um mergulho da forma, não simplesmente uma fusão, não é uma fusão gratuita, é algo devidamente calculado e construído, tal como se faz com a estrutura do conto quando o escritor vai escrevê-la, né? É algo que é devidamente calculado. E assim, esse mergulho se dá não de uma forma híbrida gratuitamente, mas de uma forma que vai se inserindo, vai realmente mergulhando
no que a gente consegue ler na narrativa de Dom Casmurro. Por isso, a troca no título não seria uma invasão, seria então uma imersão mesmo, que, a propósito, essa imersão leva até mesmo à ideia do próprio leitor. Porque para o leitor conseguir ter esse diálogo e essa entrada performática, essa comunicação com o texto poético, ele precisa estar num estado imersivo. Então, nós imaginamos que essa ideia da palavra, ou seja, essa importância semântica que nós também, enquanto pesquisadores, precisamos dar aos nossos tópicos dos capítulos, ao título, é muito por isso, porque nós conseguimos mostrar muito mais o trabalho do leitor ali e o trabalho mesmo de escritura de Machado de Assis. Então, isso justifica a narrativa imersiva, não apenas híbrida. E a outra questão é a respeito de outras obras. Outras obras trariam essa audibilidade e essa leiturabilidade? Creio que sim, com certeza trariam. A escolha de Dom Casmurro para tratar destes assuntos, dessas bases teóricas, não é gratuita. Realmente, nós percebemos na conjuntura do trabalho que o ouvido é presença marcante nessa narrativa em específico, mas nós claramente vemos isso em Memórias Póstumas de Brás Cubas, há inclusive em Memorial de Aires, há em Esaú e Jacó de uma maneira um pouco menos latente, mas ali existe, né, a troca entre as duas personagens gêmeas. Então, porque há esse desafio do Machado de Assis com o seu leitor. Ele acreditava no seu leitor do século XIX, o seu leitor que era um público leitor tão escasso, mas ele acreditava. Não é à toa que ele pediu uma tiragem tão grande, uma remessa tão grande de Dom Casmurro para que chegasse ao Rio de Janeiro. Ele acreditava que seu leitor conseguiria ouvir e ler o seu texto. É por isso que ele nos convida, leitor amigo, leitor volúvel, leitor obtuso, ele nos desafia, ele nos chama, ele nos convida. Então, há com certeza uma progressão dessa inserção do audível e dessa leiturabilidade, que seria uma habilidade de leitura, principalmente nos romances desse autor. Então, quem sabe nós não seguimos aí num doutorado pensando um pouco mais sobre isso. Excelente, Mari, super satisfeita, e aproveito também para elogiar a apresentação que você fez da sua pesquisa. Como a Edilene destacou, foi uma excelente exposição também. E Zezé, eu vou falar agora só um minutinho como coordenadora do programa. Mari, olha, eu queria te agradecer muito por ter escolhido trilhar esse caminho conosco. A forma que você chegou ao nosso programa foi, de certa forma, inusitada, porque foi de uma live que você, né, foi por meio de uma live que nós chegamos até você. E que bom que essa live te encontrou, te trouxe para cá. Agradecer por toda a contribuição que você deu e espero que continue conosco, porque afinal eu brinco uma vez LCL para sempre LCL, e dizer assim o quanto você foi uma pessoa muito generosa, né? Não só com a pesquisa que desenvolve, mas com os colegas, com as atividades do programa, alguém super presente e que soube fazer um excelente uso da bolsa que foi concedida. Então, eu fico muito feliz de te ver agora, nesse momento, chegando nesse ponto e com toda a trajetória linda que você fez. Foi, assim, espetacular. Então, muito obrigada por ter nos escolhido e ter trilhado conosco esse caminho. Muito obrigada, Diana. Não teria como ter sido outro programa, não é mesmo? Aqui nós somos realmente muito abraçados, e isso é da história do programa. Nós, mesmo entrando após 20 anos em que o programa foi fundado, nós conseguimos sentir ainda esse abraço
e é algo realmente muito próprio do programa de literatura e crítica literária. Então, muito obrigada por todas as suas palavras. Eu fui já enfocando em responder as perguntas, mas quero agradecer também até o destaque que ambas as professoras fizeram para a arte que a minha irmã produziu, porque é realmente um trabalho que acho que compõe lindamente a dissertação. E agradecer, porque eu sou fruto de uma formação muito sólida que nós temos aqui neste programa de pós-graduação, e isso não é à toa. Nós temos professoras e professores excelentes, a coordenação, o atendimento na secretaria, enfim, tudo concorre para que o resultado seja deste nível ou mais. Obrigada, Mariluz. É realmente muito bom terminar a defesa de Mariluz ouvindo esse adendo importante e que se remete aos convidados da sessão pública de hoje, né? É o valor da bolsa recebida por Mariluz, né? Que eu sempre chamo a atenção do aluno bolsista, que a bolsa não é um presente, a bolsa é uma colaboração, mas ela espera um resultado, o melhor resultado possível, que gere uma forma de benefício, né? E de um valor especial num programa de pós-graduação. Então, é muito séria essa questão de uma entrega de um trabalho de qualidade, né, para o programa, que terá um público leitor, né, e que foi um resultado dessa benesse de uma bolsa de estudos. Então, há uma importância maior, há um orgulho, né, ao receber essa bolsa, e há uma retribuição a oferecer ao programa. Então, é um elo muito sério, muito importante, que eu chamo a atenção dos meus orientandos, né? Eu acho que a Mariluz trouxe esta resposta concreta e seletiva, né, Diana? Muito bem, muito obrigada pela lembrança. Nós estamos chegando ao final desta defesa, né? E vou convidar as pessoas presentes, inclusive Mariluz, para se afastar por uns minutos, sim? Depois eu a chamarei, assim como os demais presentes, tá? Por um tempo de 10, máximo 15 minutos, e estaremos de volta. Muito obrigada. Leitura da ata de defesa da dissertação de mestrado de Mariluz Marsola Ferreira Abrechac. Aos 5 dias do mês de abril do ano de 2023, realizou-se, no ambiente remoto, a sessão pública de defesa da dissertação intitulada A Denúncia da Voz ao Ouvido, a imersão do gênero conto no romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, apresentada pela aluna Mariluz Marsola Ferreira Abrechac, licenciada em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Dom Bosco, Resende, Rio de Janeiro, e concluiu os créditos exigidos para obtenção do título de mestre em Literatura e Crítica Literária, Literatura, segundo o encaminhamento da professora doutora Diana Navas, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e segundo registros constantes nos arquivos da Secretaria Escolar de Pós-Graduação. Os trabalhos foram instalados
pela professora doutora Maria José Pereira Gordo Palo, presidente da banca examinadora, que foi constituída pelos seguintes professores: Diana Navas, doutora em Letras, Literatura Portuguesa, pela Universidade de São Paulo. Gilene Dias Matos, doutora em Comunicação e Semiótica, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Maria José Pereira Gordo Palo, doutora em Comunicação e Semiótica, pela Pontifícia Universidade de São Paulo, sendo a orientadora da candidata. A banca examinadora, tendo decidido aceitar a dissertação, passou à arguição pública da candidata. Os trabalhos encerrados, após os examinadores, deram o parecer final com aprovação, com brilho e com, principalmente, pela qualidade científica da escrita do seu trabalho dissertativo. Parabéns, Mariluz. Nós atribuo a você o título de mestre em Literatura e Crítica Literária, em nome da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e do Programa de Literatura e Crítica Literária. Parabéns novamente. Parabéns, Mari. Queria dar parabéns também para o maridão, que passou aí junto com você essa etapa. Parabéns à família, que a gente sabe o quanto cada um deles é muito importante nessa trajetória. Dizer que você só ganhe fôlego e volte, tá? Que você tem um futuro promissor na pesquisa. Ai, muito obrigada. Volte aí, viu? Volte, Mariluz, para o Literatura e Crítica Literária. Eu com projeto de doutorado aí, logo, logo. Sim, com certeza. Muito obrigada, professoras. Parabéns. E agradeço a Diana, a participação, a contribuição, a Edilene, e um carinho sempre esperando a vocês juntos, né, a esse nosso trabalho de orientação. E Mariluz, sucesso para frente, viu? Muito obrigada. Muito obrigada.